pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Mais História. E a nossa aula de hoje é sobre a Antiguidade Ocidental. Mais especificamente, nós vamos falar a respeito da Grécia. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem o like de vocês e vem comigo agora para a gente mergulhar nesse mundo da Grécia Antiga. A história da Grécia, ela costuma ser dividida em 5 fases, né? Nós falamos do período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. Ou seja, desde o processo de formação até o momento em que a Grécia acaba sendo dominada pela Macedônia e é uma fusão de elementos culturais gregos com elementos culturais orientais, macedônicos, dando início ao chamado período helenístico. Volto a dizer para vocês, como eu já disse em aulas anteriores, no slide vai aparecer aqui, nesse momento, nessa periodização, os séculos, mas não é esse não é o foco da nossa aula, nem deve ser essa a preocupação de vocês. Nem deve ser essa, me perdoem, a preocupação de vocês. A preocupação deve ser sempre, como eu insisto em dizer, entendam contextos, entendam as fases, anterioridade, posterioridade, situem-se no tempo e no espaço, sem essa preocupação, essa neurose de ficar decorando as datas. Então, a partir dessa periodização histórica, a gente começando, já falei para vocês que são 5 períodos, o que acontece no período pré-homérico? O período pré-homérico é aquela fase que se caracteriza pela formação da civilização creto-micênica. Então, a gente tem ali a ilha de Creta, vocês vão ver no mapa, a partir da ilha de Creta, a formação dessa civilização, né, creto-micênica, porque tem uma influência da história da civilização micênica, e a partir da ilha de Creta que toda a história da Grécia, tanto a Grécia continental, a Grécia insular, até chegar à chamada Magna Grécia, né, que é quando também depois no mapa, em determinado momento, vocês vão conseguir visualizar isso melhor. Então, o período pré-homérico é o período de formação, e aí da formação da civilização creto-micênica. Já no período pré-homérico, no período homérico, a gente tem a chegada desses povos que vão compor a Grécia. Então, a chegada dos dórios, dos aqueus, dos jônios, dos eólios, que foram povos fundamentais na composição em distintos períodos da história da formação do povo grego. Também é nesse momento, durante o período homérico, que nós vamos ter a formação dos grupos familiares, né? Liderados pelo chefe, o pater familias, e nessa fase nós temos a ausência da propriedade privada. E a gente vai evoluir para os genos, que também a gente vai falar daqui a pouco. Nesse momento do período homérico, né, em homenagem ao Homero, o grande escritor Homero, nós vamos encontrar também nessa fase os conflitos que passam a surgir a partir da união desses genos, da figura também do pater familias. Então, vários conflitos internos acontecem e esses conflitos internos vão resultar. Os conflitos sempre nos levam para 2 caminhos. Ou o fim daquele modelo que existia, ou a adaptação e uma tentativa, pelo menos, de solução daquele conflito. Então, os conflitos internos eles estão acontecendo e isso leva à união de vários pater familias. E dessa união dos vários pater familias, nós vamos ter o nascimento de uma fratria. Essas fratrias, com o passar do tempo, elas vão se unindo e várias fratrias juntas permitem o nascimento de uma tribo. O tempo passa e essas tribos, elas vão também crescendo, vão se ampliando, surgem os demos e depois disso a própria polis, ou seja, a cidade-estado, a cidade grega. Então eu coloquei para vocês, na imagem que vocês estão vendo agora, esse processo até nós chegarmos à composição da cidade-estado, que é a alma, que é a essência da Grécia Antiga. Então a evolução do indivíduo para a figura do pater familias, né, desse patriarca, os genos, as fratrias, várias fratrias juntas formam uma tribo, várias tribos, demos, o chefe do demo é o basileu e o nascimento da cidade-estado. Uma característica forte na história da Grécia, em todo o período da história da Grécia, a gente não vai falar na Grécia Antiga em um país. País Grécia, capital Atenas, capital qualquer outro lugar. Não. Porque assim como nós vimos lá estudando os fenícios, os gregos também vão se organizar em cidades-estados, que guardam autonomia, que guardam independência. Então, embora estivessem dentro de um mesmo território,
Embora todos se identificassem como gregos porque falavam o mesmo idioma, então existe um elemento cultural que unifica aquelas pessoas, aqueles povos, né, dando a identidade de grego. Então, ser grego porque eles falam grego, porque eles têm uma cultura, mas, do ponto de vista político, cada cidade grega, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, qualquer uma delas guardava a sua autonomia. Bom, então, período pré-homérico, período homérico, o que vai acontecer no período arcaico? O período arcaico vai ser marcado principalmente pela primeira diáspora, ou seja, na medida em que vão chegando aquelas levas de povos que eu falei para vocês, aqueus, eólios, jônios, dórios, na medida que esses povos vão chegando ali pela ilha de Creta, naturalmente, eles entram em conflito com os povos que já estavam estabelecidos. E isso vai gerar, esses conflitos acabam fazendo com que haja uma dispersão. Então, muitos vão abandonar a Creta e vão começar, então, a migrar em direção a outras regiões, se deslocando mais no sentido da Grécia continental. E aí é muito importante nós falarmos da chegada dos dórios, que é um povo de característica militar, guerreira. Então, a chegada dos dórios vai ser um dos fatores mais importantes para determinar essa saída, essa diáspora, né? A segunda diáspora, ela já acontece dentro da chamada Grécia continental, que é o processo do expansionismo grego. E aí a Grécia sai dessa parte, né? Então, a gente falou da ilha de Creta. Vocês vão entender porque que eu estou fazendo esse sinal na hora que estiverem olhando para o mapa. Então, a gente está falando da ilha de Creta. E aí você tem a Grécia continental. Depois começa, a partir da segunda diáspora, a ocupar outros territórios, formando várias colônias ao longo de todo o mar Mediterrâneo. Esse mar que os romanos vão chamar de Mare Nostrum, né? Tão importante era o mar Mediterrâneo para a história do mundo antigo. Também é nessa fase do período arcaico que dois grupos políticos, dois grupos organizacionais vão se destacar. E a gente vai falar em termos políticos, em termos de organização social. De um lado, a oligarquia, que melhor se caracterizou e se fundamentou em Esparta, e do outro lado, Atenas, né? Do outro lado, a democracia, que vai melhor se organizar e se caracterizar na cidade de Atenas. Então, agora vocês estão vendo um mapa em que eu mostro para vocês as migrações dos povos gregos, como é que os povos gregos vão se distribuir da ilha de Creta em direção ao continente, do continente em direção, ocupando a parte da Grécia mais asiática, formando a Magna Grécia, se distribuindo ao longo de várias ilhas. Então aí vocês podem depois, com calma, viu, gente, dar uma leitura no mapa. Uma coisa muito importante para tudo, mas eu vou chamar a atenção especificamente para o caso de história. Leiam. Leiam não apenas o texto ele tem que ser lido e interpretado, mas qualquer imagem também. Mapa a gente não olha, mapa a gente lê. Charge a gente lê. Qualquer iconografia, qualquer imagem, ela precisa ser lida. Então, aprender a ler com calma. Com o passar do tempo, vocês vão ganhar uma habilidade de fazer essas leituras em um tempo menor, porém mantendo a qualidade da leitura que está sendo feita. Então, por favor, leiam as imagens. Várias vezes eu estou em sala de aula e eu vejo alunos errando questões, e sempre foi muito comum na prova do Enem, por não saber interpretar uma imagem. A gente sabe que quando você vai fazer a prova do Enem, você tem em média 3 minutos para cada questão. Então, se você não vier de uma história, de uma caminhada, de uma leitura mais qualificada, fica difícil na hora você fazer isso. Então, para a gente ler bem e ler rápido, a gente precisa treinar essa leitura. Então, por favor, tenham atenção a todas as imagens, aos mapas, a tudo isso. Sempre tirem as dúvidas. Façam isso da melhor maneira, o mais organizado possível, mas não levem para casa não, viu, gente? É muito importante fazer as atividades, porque às vezes na aula você prestou atenção, você entendeu, mas você só vai entender de fato na hora que você está exercitando. E aí apareceu a dúvida, procura a professora, procura o professor e tira essa dúvida, é muito importante. Bom, situamos então período pré-histórico, período pré-homérico, homérico, arcaico, e aí, chegando no período arcaico, eu falo para vocês de oligarquia e de democracia, de Esparta e de Atenas. Então, antes de nós passarmos para o período clássico, eu vou aqui situar as características da civilização espartana. Lá no vídeo sobre os persas, na nossa aula sobre os persas,
Eu falei, inclusive, sobre o filme 300, e aí fiz essa relação entre Esparta, a Esparta do rei Leônidas, e o Império Persa liderado pelos Xerxes. Então, quem eram os espartanos, né? Qual é a história de Esparta? Então, se eu tivesse que dizer para vocês, de maneira muito simples, as principais características de Esparta, eu vou dizer para vocês que Esparta era uma oligarquia militarizada, socialmente estratificada em 3 grupos principais, os espartanos, os periecos e os ilotas. É uma sociedade excludente e é uma sociedade de uma rigidez educacional muito grande. E aí eu quero aproveitar esses 5 tópicos que eu trouxe para vocês e dar aqui uma dica para as questões discursivas. Várias vezes os alunos, eles respondem questões discursivas e não atendem ao que o enunciado pediu. Nesse caso, a gente observa que na grande maioria das vezes não é falta de conteúdo. Na grande maioria das vezes o aluno ele sabe o conteúdo, mas ele não interpretou a pergunta, o enunciado, a consigna, para usar um termo mais pedagógico, mais técnico. Ele não interpretou. Então, o primeiro passo para que você consiga se sair bem, fiquem atentos, pessoal que faz prova de vestibular que tem segunda fase, atenção aí quem faz FUVEST, por exemplo. Peguei só o exemplo da FUVEST agora para vocês entenderem. As questões discursivas, primeiro, entenda o enunciado. Para que eu consiga responder, eu preciso entender o que está sendo perguntado. É o primeiro passo. E segundo, gente, planejem a resposta de vocês. Eu sempre insisto muito nisso. Eu preciso entender o que está sendo perguntado e eu preciso planejar o que eu vou responder. Porque senão eu corro o risco de me perder. O momento de uma avaliação, ele não é um momento de lazer, parque de diversões que eu estou curtindo. Geralmente é um momento tenso. Você está sendo avaliado. Via de regra, as pessoas não gostam de ser avaliadas. Então, quando você for, treine em casa já isso. Isso é um processo. A gente não vai esperar que o aluno chegue no dia do vestibular para aprender ali a planejar uma resposta. Ele aprende ao longo da vida dele. É na escola. Então, aprenda a planejar o que vocês vão responder. Então, se a pergunta é, por exemplo, sobre as principais características de Esparta, eu organizo em tópicos, como eu acabei de fazer para vocês, e depois eu vou discorrer, eu vou desenvolver. E eu consigo dar uma boa resposta, sim, com introdução, desenvolvimento e conclusão, na quantidade de linhas que costuma ser limitado nos vestibulares, desde que para isso eu tenha a habilidade desenvolvida. Então, treinem. E depois que você tiver feito a sua resposta, isso em casa, na hora da prova isso vai acontecer também, mas no treinamento, volte para a pergunta e diga assim, bom, me perguntaram sobre as características, foi isso que eu respondi? Porque se não for, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu apago e volto. Então isso é uma dica preciosa, gente, muito importante. Planejem, entendam a pergunta e planejem o que vocês estão respondendo. Bom, dito isso a respeito de Esparta, vamos pensar essa organização social que eu disse para vocês, que era dividida entre espartanos, a gente também encontra em livros a expressão esparciatas, periecos e ilotas. Então, quem eram esses espartanos ou esses esparciatas? Eram os descendentes dos primeiros dórios. Esparta foi fundada pelos dórios, aquele povo de tradição militar, de tradição de guerreira. E a gente entende a história de Esparta se a gente entende quem fundou Esparta. Então, quem eram os dórios? Se eu sei quem eram os dórios, automaticamente eu vou saber também quem eram os espartanos. Depois eu vou aqui na minha estante pegar para vocês, para fazer uma dica de um livro pequenininho, mas muito precioso sobre a história da Grécia Antiga, para quem quiser aprofundar o conhecimento, né? Nesse grupo também dos esparciatas ou espartanos, nós vamos encontrar os soldados e essa oligarquia. O que é uma oligarquia, gente? É um governo de poucos. É quando você governa para atender os interesses de um pequeno grupo. Abaixo dos espartanos ou esparciatas, nós tínhamos os periecos, que eram homens livres, porém sem direitos políticos. Os direitos políticos eram reservados exclusivamente aos descendentes dos dórios, ou seja, os espartanos, os esparciatas. E na base da pirâmide nós vamos encontrar os ilotas. Ilota, normalmente as pessoas falam ilota escravizado. Não é exatamente isso, gente. Os ilotas eram compostos por servos da cidade. E aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco que no caso de Esparta, a propriedade ela é do Estado, então o fulano de tal não era dono dos escravizados.
O Estado concedia a ele o direito de controlar aquelas pessoas. Então, ele estava sempre submisso à autoridade do Estado. Então, nessa base formada pelos ilotas, nós vamos encontrar os servos da cidade, agricultores, escravizados. Então, não era exclusivamente formado pelos escravizados. Qual é a base da economia espartana, da economia grega de maneira geral? Mas em Esparta isso é mais forte do que em Atenas. Atenas vai desenvolver um comércio bastante significativo. Mas no caso de Esparta, a base da economia é a agricultura. Quando nós falamos da sociedade da antiguidade ocidental, a gente sai daquele modo de produção asiático, que eu tratei com vocês quando eu falei das civilizações da antiguidade oriental, Egito, hebreus, persas, fenícios, Mesopotâmia, das sociedades chamadas de sociedades hidráulicas, e nós entramos num outro modo de produção, que é o modo de produção escravista, porque a base de sustentação, a mão de obra, a classe que vai produtora é formada pelos escravizados. Então são os escravizados que produzem, a classe trabalhadora, tá? Bom, a organização de Esparta, essa sociedade estratificada, como eu mostrei para vocês, como é que politicamente as coisas funcionavam em Esparta? Esparta, ela estava dividida nos seguintes grupos políticos, né? Como é que o Estado ele funcionava? Como é que ele operacionalizava as suas ações? Então, primeiro existia um grupo que era chamado de Gerúsia, formada por 28 membros, todos com mais de 60 anos. É por isso que gerontologista, que são os médicos, as médicas especialistas nos idosos, vem desse termo. Então, geronte era o membro dessa gerúsia e eram pessoas com mais de 60 anos. E além desses gerontes, né, desses 28 homens com mais de 60 anos, portanto idosos, nós também tínhamos lá os 2 reis, porque uma característica de Esparta é que Esparta era uma diarquia. Eram 2 reis e aí eles exerciam funções específicas em tempo de paz, uma função um pouco mais política, mais religiosa, mais militar. Então, diarquia mais Gerúsia. Na Gerúsia nós temos os 28 gerontes mais os 2 reis. Além da Gerúsia, em Esparta nós vamos encontrar uma assembleia. O que é essa assembleia? É um órgão consultivo. Então, o nome já diz. É um órgão a ser consultado. Qual é a função dessa assembleia? Confirmar ou não as decisões que eram tomadas pela Gerúsia. Via de regra, a tendência era confirmar, mas não existia, gente, uma obrigação de dizer assim, ó, tá ok. Se fosse para isso, nem fazia sentido ter uma assembleia. Então, essa assembleia existia, ela poderia confirmar ou não. Na maioria das vezes ela confirmava, mas não era uma obrigação de confirmar. E depois nós tínhamos os éforos. Os éforos, eles cuidavam das questões de ordem mais prática. Vamos pensar, tá, é um estado, é uma cidade-estado, é Esparta. Quem é que vai cuidar da educação? Quem é que vai cuidar da vida social? Sim, os processos civis. Então, os éforos eram responsáveis pela execução dessas ações administrativas. Então, você tem um grupo pensando, né, funcionando para pensar leis, pensar projetos, debater, decidir, votar, e um outro grupo que vai ficar com a responsabilidade de executar aquelas decisões que foram tomadas. Senão elas naturalmente seriam inúteis, né? Ia debater, discutir, votar para não ser executado não faz sentido. Então era essa estrutura política de Esparta. Eu preciso dizer para vocês, gente, que a sociedade espartana ela era muito rígida e militarizada. O Estado tinha um papel fundamental em Esparta. Então, as crianças, quando elas nasciam, elas eram, a partir de um determinado tempo de vida, você levava a criança para um ancião e ele avaliava aquela criança para ver se ela era forte, robusta, saudável. Porque o cidadão espartano, ele é um cidadão a serviço do Estado. E um Estado militarizado precisa de bons soldados. Então, se essa criança ela fosse frágil, ela tivesse alguma deficiência, ela era descartada. Eu sei que isso hoje soa muito cruel, que bom que isso soa muito cruel, que bom que a gente não naturaliza o descarte de pessoas, pobre da sociedade que acha que as pessoas são descartáveis, que algumas vidas valem mais do que outras, mas em Esparta era assim. Em Esparta, o cidadão ele está a serviço do Estado. Então, aquelas crianças que eram consideradas, aqueles bebês que eram considerados frágeis e que não seriam bons cidadãos,
eram descartados, atirados do Monte Taygeto. Os que, obviamente, eram considerados aptos ficavam com a família até a idade de 7 anos. Aos 7 anos, um desses éforos, lembra que eu falei dos éforos, da função dele prática de executar as ações? Essas crianças elas eram cadastradas, as famílias estavam cadastradas, e aos 7 anos cabia então, a partir daquele momento, transferir a educação dessa criança para o Estado. Então o Estado se transformava no tutor daquela criança. Ela sai do convívio familiar e passa para o convívio em um acampamento, e toda uma estrutura era montada. E essa criança ela ficava dos 7 até os 18 anos. Aos 18 anos ela tinha que aprender a se virar, andava descalça, recebia uma comida apenas, era uma vida bem difícil, bem difícil. Nem todo mundo conseguia sobreviver. E aí, quando ela completava 18 anos, ela era submetida a uma prova, criptia, em que ela deveria matar o maior número possível de ilotas. Óbvio que esses ilotas podiam se defender. Então, era mais ou menos um salve-se quem puder. Os que demonstrassem as melhores habilidades passavam para uma outra fase do treinamento, que ia até os 30 anos. E aí ele recebia autorização para poder se casar, alguns direitos eram concedidos, mas a verdade é que você prestava o serviço militar até os 60 anos. Com 60 anos, os que chegavam até essa idade, a 60 anos, eles podiam ser encaminhados então para Jerusalém ou assumir alguma outra função. Então essa era a estrutura, esse Estado militarizado que quer bons soldados, fortes, saudáveis, resistentes. O exército espartano ele era menor do que o ateniense, menor inclusive do que outros exércitos que mas ele era muito eficiente em função do rigor desse treinamento. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão. Ora, se os homens são retirados de casa aos 7 anos, né, só vão receber autorização para se casar aos 30, como é que nascia gente em Esparta? Né? Haveria que existir aí um déficit populacional significativo. Em Esparta, as mulheres eram mais livres do que em Atenas. Então, as mulheres elas deveriam ter filhos que fossem saudáveis, não necessariamente significava dizer que seria do parceiro. E as mulheres em Esparta, elas assumiam a administração. Então, enquanto os homens estão em treinamento, as mulheres cuidavam do comércio, da administração da cidade, elas gozavam de um pouco mais de liberdade, sobretudo se a gente levar em consideração Atenas. Então, não tomem como parâmetro a sociedade de hoje, tá, gente? Não sejamos anacrônicos. A gente olha para o passado buscando entender o tempo e espaço daquele momento. A gente não vai comparar uma mulher espartana, uma mulher ateniense com uma mulher brasileira, de classe média, branca. Nem vou entrar nessa discussão, porque ela vai render muito. Mas eu só preciso que vocês enxerguem que a gente está comparando a autonomia da mulher espartana, tomando como referência a autonomia, a relação das mulheres dentro daquela sociedade da antiguidade ocidental, mais especificamente dentro da Grécia. Então elas tinham mais autonomia do que uma mulher ateniense, por exemplo. Então, era essa sociedade estratificada, militarizada, muito rígida no seu modelo educacional, onde o Estado, Esparta ali, localizada na região da Lacônia, o bom soldado ele é obediente. Então, uma característica do espartano era ser lacônico. O espartano ele não era incentivado a ser crítico, a filosofar, a pensar, a desenvolver autonomia de pensamento. Não. Ele era ensinado a obedecer. A função dele é obedecer. O Estado diz, ele obedece. Bom, dito isso, né, mais uma vez, falei de Esparta, vamos agora falar de Atenas. E Atenas, eu posso resumir Atenas em 4 características principais. Tratou-se de uma civilização, né, de uma sociedade profundamente intelectualizada, não todos, mas muita gente intelectualizada, escravista, a gente está falando de modo de produção escravista, que desenvolveu uma democracia excludente. A gente vai ver que o conceito, a compreensão de democracia ateniense não é exatamente a mesma que nós temos hoje, mas também é uma sociedade estratificada, como era a sociedade espartana, né? E uma coisa que é interessante a gente pensar a respeito de Atenas ok, por que Atenas se transformou numa sociedade intelectualizada? Por que Atenas é o berço da democracia? Por que Atenas é o berço da filosofia? Como é que eles conseguiram fazer isso? E aí, gente, ironicamente,
era justamente porque Atenas tinha um excedente de mão de obra escravizada que sobrava tempo para que a elite pudesse descansar e pudesse pensar, tá? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, e aí eu estou falando especificamente da realidade brasileira, onde o trabalho intelectual não é encarado como trabalho, o que é um grande problema. Onde a ciência, ela é desqualificada, né? Ela é atacada o tempo inteiro. O que eu só posso lamentar. O trabalho intelectual é muito pesado, né? Pergunte para qualquer pessoa do ambiente acadêmico o que é o currículo Lattes na nossa vida. Mas o trabalho intelectual, ele é um trabalho pesado, ele é um trabalho que exige muito, embora o desgaste não seja exatamente de natureza física. Um trabalho intelectual muito importante. E para a gente produzir, para a gente ter um bom trabalho intelectual, a gente precisa de tempo. Por isso que ele já falava a respeito do ócio, né? Inclusive a escola era o espaço para o ócio. Mas não é esse ócio em que você fica sem fazer absolutamente nada, não é isso. É o que Domênico De Masi vai falar num livro, que fica aqui a dica para vocês, chamado Ócio Criativo. Porque para a gente ser criativo, para a gente desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades intelectuais, de qualquer tipo, a gente precisa de tempo. Então, às vezes, a gente quer uma sociedade em que o indivíduo, ele trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, ele para mim ilustra muito bem. Eu quero que seu João, que acorda às 5 horas da manhã e que é motorista de ônibus, ao final de um dia exaustivo, em que ele teve que se responsabilizar pela vida de várias pessoas, ele foi humilhado, ele foi agredido, entendeu? Ele tem que cumprir um tempo, porque tem um fiscal, os fiscais ficam acompanhando para ver se o ônibus, se a linha está rodando dentro do tempo determinado. E eu quero que, quando o seu João chegar em casa, ele seja capaz de ter um momento de ócio criativo. Ele não vai ter. Nem vai ter Dona Maria, aproveitando que Salvador é a cidade das Marias, né? O nome mais comum na nossa cidade é esse. Dona Maria também não vai ter, porque a rotina dela é exaustiva. E Dona Maria ainda tem uma agravante, porque Dona Maria fatalmente é vítima da tripla jornada de trabalho. E aí, gente, desculpa, não dá para ser criativo. Desculpa, não dá para intelectualizar, sabe? Porque a realidade, o cotidiano massacra demais as pessoas. Então, em Atenas pôde sim ser o berço da filosofia, Atenas pôde sim ser o berço da democracia, porque em Atenas havia uma classe social com tempo livre para poder pensar, porque existia uma outra classe produzindo para ela. Então, ela não tinha que se preocupar em botar comida na mesa dentro de casa, porque os escravizados estavam lá para fazer isso, né? Bom, e aí nessa história de um momento de desabafo, né? Eu interajo, gente. Eu não sei dar aula de outro jeito, mesmo que eu não tenha aqui meus alunos, minhas alunas, né? Mas eu tenho vocês do outro lado e é assim que eu sou. Eu só acredito nas relações dinâmicas, ensino e aprendizagem, eu e vocês o tempo inteiro, né? Eu sou professora e sou aluna, vocês são alunos e são professores também. Então, eu acredito que o espaço da aula é sempre um espaço de reflexão, é sempre um espaço de produção de conhecimento. E aí, como é que Atenas vai chegar nessa história de se transformar no berço da democracia? Como é que Atenas vai ser o berço da filosofia? E vocês estão vendo agora aí pelo computador, pela televisão, por onde vocês estejam assistindo, uma imagem que é um organograma em que explica isso muito bem. Eu vou começar explicando pelo organograma de baixo, né? Como é que vai nascer a filosofia? Porque aqui em Atenas as pessoas tinham tempo para pensar e graças à filosofia e graças ao pensamento intelectual pode nascer também a democracia. Primeiro que Atenas vai viver uma fase de expansão e de muitas conquistas. Então, quanto mais Atenas expandia e conquistava, mais Atenas conseguia com isso riquezas dos povos conquistados, dos povos dominados e mão de obra escravizada. Então, quanto mais Atenas conquistava, mais mão de obra escravizada Atenas tinha. Quanto mais mão de obra escravizada e riquezas, mais tempo livre também era dado para uma determinada classe, que era a classe dos cidadãos atenienses. Essas pessoas tinham, portanto, mais tempo livre para a atividade política. Acontece que tinha muita gente que era cidadão em Atenas, mas não necessariamente era rico.
Então essas pessoas, para participarem da vida política, elas tinham que se ausentar do trabalho. O cara que é um agricultor, enfim. Então, às vezes, ele não participava dessa vida pública, ele não estava nos espaços públicos debatendo, discutindo os temas que eram importantes, porque aquilo significava perder um dia de trabalho. Daí os atenienses tiveram uma ideia. Vamos criar o chamado salário político, que nós chamamos de mistoforia. Então, toda vez que esse indivíduo ele se ausentar, deixar de ter a renda dele para participar dos debates políticos, ele vai ser remunerado. Nasceu assim a mistoforia, o salário político. Com isso, mais pessoas passaram a ter tempo livre para participar da vida política e, obviamente, para pensar e para filosofar. Bom, e uma vez nesses debates, nesses lugares públicos onde os debates políticos aconteciam, como é que era organizado? Assim, como é que a coisa funcionava? Uma característica forte de Atenas era debater. Então eles debatiam, todo mundo apresentava suas ideias e tinha a oportunidade de debater. Óbvio que num determinado momento esses debates eles vão se esgotando, algumas ideias elas vão se aproximando e aí você entrava em um consenso. Então imaginemos que houvesse ali um debate e no final ficam duas propostas. Então qual é o consenso? O consenso é que duas propostas estavam sendo apresentadas. Cada uma dessas propostas, ela deveria ser agora defendida. Era o momento da retórica. E aí, quem é estudante de direito, é formado em direito, ou foi estudante de direito como eu, sabe como a retórica ela é importante. Aliás, para qualquer professor também, né? A gente sabe como a retórica ela é importante. Então, depois desse momento, debateu, entrou em consenso, fez a defesa, apresentou a retórica, era o momento da votação. Então, essa era a última parte do processo político. Então, vocês imaginam por que era importante a mistoforia? Porque isso tudo demorava muito tempo. Não era uma coisa que acontecia em um único dia. Esses debates, essa fase toda, ela se alongava. Então, é claro que algumas pessoas cansavam, tinha gente que ia, que não abria a boca, só aparecia para dizer, opa, eu vim, garanta aí meu salário e tal. Nem vou fazer relações com o que nós temos nos dias de hoje. Vamos seguir com nossa vida. Então, era assim que funcionava em Atenas, é por isso que Atenas pôde ser o berço tanto da democracia quanto da filosofia. Deixa eu beber aqui uma água, gente. A sociedade ateniense, ela tinha uma economia um pouco mais complexa do que a economia espartana. Tinha uma formiguinha aqui, como eu disse para vocês. E já que ela tinha uma dinâmica econômica e social mais intensa do que de Esparta, na hora que a gente pensar a organização social, a gente vai ver isso também. Então, no caso de Atenas, no topo da pirâmide, nós vamos encontrar os eupátridas, os filhos da pátria, né, do pater familias. Então, essa elite ateniense, formada pelos eupátridas. Os eupátridas eram grandes latifundiários e ocuparam as regiões mais férteis de Atenas. Então, se nós pensarmos em termos de partidos políticos, usando um termo mais próximo da gente, então os eupátridas são os grandes latifundiários e representam o grupo político da planície. Abaixo dos eupátridas estavam os demiurgos, que eram comerciantes. Esses comerciantes normalmente faziam o comércio intenso pela via marítima, vamos lembrar do mar Mediterrâneo, e, portanto, representavam os interesses do grupo político do litoral. Abaixo dos demiurgos estavam os georgóis. Os georgóis eram pequenos latifundiários que ocuparam as terras menos férteis, não eram as planícies, e representavam, portanto, o grupo político da montanha. Abaixo dos georgóis estavam os tetas, ou seja, os sem terras. Eram pessoas sem terras, que normalmente eles acabavam prestando serviços aos georgóis. Por que isso? Porque os eupátridas, eles tinham muitos escravizados. Então, não fazia sentido ter o escravizado, que eu não pago pela mão de obra, e contratar um teta. Então, os tetas acabavam prestando serviço e trabalhando para os georgóis. E abaixo de todos esses estavam os escravizados, quer fossem por dívida ou por guerra. É importante lembrar, gente, que os tetas, como eles acabavam trabalhando para os georgóis, eles também tendiam apoio político a esse grupo da montanha. Os Atenas, diferente de Esparta, que só viveu uma diáspora, Atenas vai viver as duas diásporas da história da Grécia.
A economia foi marcada tanto pela agricultura quanto pela atividade comercial e uma intensa destaque para a intensa atividade comercial, e é uma sociedade censitária. Ou seja, se você é homem, se você é descendente de atenienses, de pai e mãe atenienses, você é livre, isso vai dizer que lugar você ocupa nessa sociedade. Bom, então a gente já viu como é que Atenas vai desenvolver, né, o pensamento filosófico, como é que a política vai ganhando espaço dentro dessa sociedade. Mas agora nós precisamos falar de como é que a gente vai chegar na democracia, como é que a gente vai chegar lá em Clístenes, né? Como é que a gente vai chegar em Pisístrato, para a gente chegar propriamente na democracia. Então, duas figuras precisam ser... a gente precisa falar aqui de duas figuras muito importantes, Drácon e Solon. Foram dois grandes legisladores atenienses, fundamentais para dar essa robustez jurídica que vai permitir que Atenas possa desenvolver a sua democracia. Drácon, ele ficou famoso porque ele foi o idealizador do primeiro código de leis escritas em Atenas. O que Drácon fez, na verdade, gente, foi uma transcrição daquilo que no dia a dia, que na prática já existia. Então, ele coloca no papel aquelas leis, aquilo que na prática já existia. Foi um código muito severo. Como o Drácon, ele não teve uma preocupação em compreender e adaptar, ou seja, ele pega o que já existia, as leis que já eram muito antigas, práticas herdadas dos antepassados, e ele simplesmente coloca no papel e diz, olha, a partir de agora é isso que vale. Ignorando a passagem do tempo, ignorando que aquela sociedade ela não era mais a mesma de quando surgiram os costumes, aquelas tradições. Então, ele não faz uma releitura, ele não faz uma adaptação, ele não leva em consideração a passagem do tempo, ele simplesmente coloca no papel. Apesar dessa rigidez, foi um passo muito importante, porque antes você não tinha, as pessoas não tinham no que se agarrar, no que se apoiar. Então, um contrato, tudo era muito de boca, você tinha que confiar na palavra do indivíduo. Agora não, pelo menos a lei escrita, ainda que severa, ainda que sem ponderar a passagem do tempo, já era um avanço. Depois de Drácon, a gente vem com o Solon. Solon, ele tomou decisões, ele fez movimentos importantíssimos dentro da história de Atenas. Por exemplo, é ele quem é responsável pelo fim da chamada escravidão por dívidas ou hipoteca por dívidas. Por quê? A escravidão por dívidas, ela acabava bagunçando um pouco a hierarquia social em Atenas. Porque qualquer indivíduo, ou pelo menos muitos indivíduos que eram livres e que eram cidadãos atenienses, poderiam acabar privados da sua liberdade por dívida. Então, isso criava uma instabilidade, a escravidão por dívidas causava um incômodo muito grande em diversos grupos sociais de Atenas. Então, quando ele acaba com a escravidão por dívidas, ele consegue, com isso, atender a uma demanda que a própria sociedade ela já trazia. Além de acabar com a escravidão por dívidas ou hipoteca por dívidas, ele vai ser responsável por garantir a liberdade daquelas pessoas que estavam presas, que estavam escravizadas por essa condição. Então, ele garante também a liberdade daquelas pessoas que estavam escravizadas em função das dívidas, né? Ele acaba com isso. Outro ponto muito importante na história de Atenas, em Solon, para ser bem específica, lembra quando eu disse para vocês que existiam os tetas, que eram aqueles indivíduos que não tinham terra e que, portanto, acabavam trabalhando, em sua grande maioria, para os georgóis, ao invés de trabalhar, né, para os eupátridas, porque os georgóis não tinham o mesmo poder aquisitivo, portanto, dispunham de poucas pessoas escravizadas. Essa questão da terra, a questão agrária em Atenas era muito séria. Na história da humanidade como um todo, e a gente vai ver isso eclodir na história de Roma. Mas em Atenas, essa questão da terra ela era muito forte. Então, o que foi que o Solon fez? Ele limitou a posse de terras, a quantidade de terras concentrada nas mãos de uma única pessoa. Óbvio que com isso ele vai desagradar muitos setores, mas ele estava mirando em evitar convulsões sociais. Então, ele não está dizendo que o indivíduo não podia ter terras, ele está limitando a quantidade, né? Outro ponto importante foi a participação censitária, política censitária. Quem é que vai ser
cidadão em Atenas? Quem é que vai poder participar da vida política em Atenas? Não serão todos. Então, vai haver uma limitação por um critério censitário de quem pode e quem não pode participar dessa vida política. Ele é responsável por uma melhoria, uma verdadeira reforma administrativa dentro de Atenas. Então, ele cria vários órgãos administrativos, como, por exemplo, a Bulé, né, que era o conselho responsável pela criação de novas leis, a Eclésia, que era uma assembleia popular que também podia criar leis, o Elieu, que era o órgão responsável pela promoção da justiça. Então, ele vai dando uma organização. Vejam que, enquanto o Drácon, ele tem uma preocupação de dar uma segurança jurídica, pegando aquilo que já era tradição e transformando em leis escritas, Solon ele vai além, né? Porque ele promove essas reformas, ele avança mais do que o próprio Drácon. A partir de Solon, vieram outros legisladores e, na medida que o tempo foi passando, Atenas vai mergulhar numa fase que a gente vai chamar de tirania. Mas vamos entender isso primeiro. Outra figura que nós precisamos falar é Pisístrato. Né? Pisístrato, ele foi responsável, sobretudo, por grandes mudanças também na infraestrutura. Ele mandou edificar, obviamente, várias obras públicas, né? E, com isso, ele beneficiou setores mais populares, careciam de moradia, de uma melhor organização da cidade. Mas, ao mesmo tempo que ele ajudou os setores populares, ele não deixou de lado as classes mais favorecidas. Então, ele também vai beneficiar a aristocracia, vai fazer empréstimos, né? Conceder terras para cultivos, até a gente chegar em Clístenes, que é considerado o pai da democracia. Clístenes vai ser o responsável por implantar essa democracia e dar uma organização um pouco parecida com o que a gente tem nos dias de hoje, né? Ele vai dividir a cidade de Atenas em 10 tribos, e cada tribo, ela tinha o direito de escolher, de fazer um processo de escolha de 50 representantes. É isso que vai formar o famoso Conselho dos 500, a Bulé, com 500 representantes dessas 10 tribos atenienses. Então, cada tribo tinha o direito de enviar 50 representantes para a Bulé. E eram esses os representantes dessas tribos, ainda que, gente, não fosse um sistema onde todos se fizessem representar, mas a verdade é que todas as tribos tinham representantes. A gente não pode cobrar de Atenas uma democracia plena, porque nós seremos anacrônicos exigindo daquela sociedade, naquele tempo, muito mais do que o que ela poderia oferecer. Então, eles fizeram aquilo que estava ao alcance de acordo com a realidade que eles tinham. Em Atenas, você podia discordar. Não havia problema nenhum em discordar. Só que uma vez que a decisão fosse tomada, você tinha que acatar. Por isso que quando eu mostrei para vocês naquele organograma que tinha o debate, que tinha o consenso, que tinha a retórica até entrar em votação, uma vez votado, uma vez decidido, meu amigo, minha amiga, se você não teve, se sua ideia não foi vitoriosa, ok, acate, ou então vá embora. Então, os inimigos da democracia eram punidos com o ostracismo. Então, se você não acatasse a decisão da maioria, você era condenado ao ostracismo, ou seja, você era banido da cidade de Atenas por um período de 10 anos, né? E aí a tendência é que a pessoa acabasse caindo no esquecimento. Então, depois de organizada essa fase da história de Atenas, no seu período aí, falamos, né, da história da Grécia, período pré-homérico, período homérico, período arcaico, vamos entrar agora finalmente no período clássico. Qual é a grande questão no período clássico? É a expansão da história, né, da Grécia, sobretudo da principal cidade grega, que era a cidade de Atenas. Então, o período clássico vai ser marcado pela expansão da cidade de Atenas. Obviamente que essa expansão ela não vai se dar de maneira tranquila. Então, várias guerras vão acontecer, o momento das guerras greco-pérsicas, guerra com os persas, né? Guerras entre as próprias cidades gregas, né? Atenas, Esparta, a gente vai falar da Guerra do Peloponeso. E o resultado disso tudo, gente, ao mesmo tempo que expande, vai levar ao processo de decadência. As chamadas guerras médicas ou greco-pérsicas, vamos lembrar que os persas foram povoados pelos medos, né? Depois eles acabam sendo dominados.
Esse período de guerras é um período que vale do ano de 490 até 470. Então, nós tivemos várias guerras que vão caracterizar as chamadas guerras médicas. Na Primeira Guerra, eu não vou, gente, explicar detalhadamente cada uma delas, não é esse o nosso objetivo, né? Eu já faço aulas extensas para o modelo de YouTube, faço o mais detalhado possível, mas eu não tenho como ficar entrando em todos esses detalhes. Aí eu digo para vocês, né? Aprofundem. Eu estou dando aqui ferramentas para que vocês possam aprofundar isso. Então, na Primeira Guerra, nessa disputa entre atenienses e persas, Atenas acabou vencendo. A famosa Batalha da Maratona, da Baía de Maratona, aquela que o cara saiu correndo para anunciar que Atenas tinha vencido, depois de correr mais de 40 quilômetros, acabou morrendo. Daí o tempo de uma maratona ser de 40 e poucos quilômetros, alguma coisa desse tipo. Eu não corro, viu, gente? Eu devo admitir para vocês isso, né? Poxa, acontece. Depois veio a Segunda Guerra. Então, Atenas venceu a primeira parte da guerra. Os persas se recolhem, se ajustam e vão contra-atacar. Veio a Segunda Guerra, que é aquela que inicialmente vai ser travada com Esparta. Então, eles tentaram um caminho alternativo, ao invés de atacar diretamente por Atenas, eles tentam vir pela Lacônia, tentam vir por Esparta, e Esparta resistiu bravamente. A famosa Batalha das Termópilas, né? Leônidas e os 300, nem eram 300 soldados, eram um pouquinho menos que isso. E eles vão resistir bravamente o que foi possível, só que o exército de Atenas demorou para enviar socorro. Então, a Batalha das Termópilas, ela é vencida pelos persas, mas a guerra em si, ela é vencida pelos gregos, né? E aí, demorou para Atenas oferecer ajuda. Quando os atenienses enviam ajuda, Esparta já tinha perdido ali a Batalha das Termópilas, mas vai vencer na Batalha do Canal de Salamina. Os persas se recolhem, se reorganizam, terceira fase da guerra. Aí, atenienses, espartanos vão se unir, com apoio de outras cidades gregas também, acabaram obrigando os persas a recuarem, e, finalmente, os persas acabam sendo derrotados. É assinado um tratado que a gente chama de Tratado de Susa ou Paz de Calias, que celebra definitivamente a derrota dos persas e a vitória dos gregos. Acontece que os gregos, Atenas vence, mas como é que eu posso dizer isso para vocês, gente? Sabe quando vence, mas não leva? É mais ou menos isso. A verdade é que uma guerra, ela não tem, assim... A gente não pode falar que tem vitoriosos numa guerra. Numa guerra, todo mundo perde. E as guerras médicas custaram muito para as cidades gregas. Custaram muito para Atenas, custaram muito para Esparta. Então, quando termina essa fase, as cidades estão mergulhadas em um caos. E elas precisam agora se reorganizar. E como Atenas liderou as cidades gregas, né, nessas batalhas, nas guerras médicas, ela acaba reivindicando para si também um protagonismo. E decidiu pela criação de uma confederação, que a gente chama de Confederação de Delos, ou seja, uma união entre as cidades-estados gregas, para que fizesse uma espécie de fundo, um caixa, uma poupança, um fundo de reserva, a ser utilizado em caso de novos ataques. Então, as cidades manteriam a sua autonomia, mas cada uma delas contribuiria com aquilo que era possível para criar esse fundo de reserva a ser utilizado caso novas investidas, novos ataques persas ou de outros povos viessem a acontecer. Então, a cidade contribuiu com tropas, com soldados, com navios, com tributos. Para onde é que ia tudo isso? Para a ilha de Delos. A quem coube a administração desse fundo de reservas? A Atenas. Qual foi o problema, gente? O problema é que a Atenas pegou parte desses recursos, desse fundo de reserva, e utilizou em benefício próprio. Então, a Atenas pegou parte disso e ela estava numa situação bem difícil, pós-guerras médicas. E o que foi que ela fez? Ela utilizou isso para se reestruturar, para enriquecer e para prosperar. Então, isso levou a uma reconstrução da cidade de Atenas, a uma modernização, mas a partir dos recursos de outras cidades que não autorizaram Atenas a fazer isso. Isso é importante. Atenas fez um desvio de recursos. Atenas pegou recursos que não eram para ela e investiu nela mesma. As cidades atenienses descobrem, acusam Atenas de desvio de verbas, o que é uma acusação verdadeira, né? Agora vai aparecer aí um mapa para vocês mostrando
a Guerra do Peloponeso, né, parte referente a Atenas e a Esparta. E Esparta, indignada com aquilo que Atenas fez, cria uma liga em oposição à Liga de Delos. Então, essa liga vai ser a Liga do Peloponeso. Então, de um lado, está Atenas com um grupo de cidades que são ali, como se fossem cidades satélites, né, dependentes também de Atenas, e do outro lado, as cidades que são contrárias ao que Atenas fez e que estão ao lado de Esparta, formando a Liga do Peloponeso. O resultado disso é uma guerra. Então, a Guerra do Peloponeso, ela vai ser trágica para todos os envolvidos. As baixas foram para ambos os lados e o resultado foi que eles assinaram um tratado, um acordo de paz que deveria durar ali 50 anos. Só que esse acordo de paz foi rompido por Atenas. Então, Esparta, o conflito volta, Esparta vai derrotar Atenas de maneira definitiva, acaba com a democracia ateniense, impõe a Atenas a tirania espartana e aí Esparta passa a assumir o lugar que Atenas estava ocupando anteriormente, ou seja, um lugar de liderança. Só que tanto Atenas quanto Esparta cometem um erro fatal. As cidades gregas, elas eram cidades-estados, elas estavam acostumadas a essa autonomia. Então, qualquer uma dessas cidades que tentasse assumir um protagonismo e assumir não apenas o protagonismo e a liderança, mas o controle sobre essas outras cidades, fatalmente quebraria uma espinha dorsal dos gregos. E isso levaria a conflitos. Então, Esparta vai assumir o mesmo comportamento que Atenas havia assumido, que resultou na guerra, sem a parte do desvio das verbas, mas assumindo um controle sobre as outras cidades, que se levantam, dessa vez lideradas pela cidade de Tebas. Tebas vai emergir vitoriosa, mas a Grécia é quem sai derrotada. Então, de um lado, um período longo com as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, depois a Guerra do Peloponeso, enquanto isso, os macedônios ampliando seu território, dominando e conquistando, e o rei Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, ele vai iniciar o processo de conquista e vai chegar ao território da Grécia. Então, ele expande o seu poder sobre os gregos, sobre os persas. Filipe II acabou sendo assassinado, ele é morto, e o herdeiro dele é o filho Filipe. Filipe II é pai de Alexandre, então, quando ele morre, automaticamente o filho dele é quem herda o trono e vai dar continuidade ao processo expansionista, mantém o seu ideal de dominação. Alexandre morre muito jovem, né, aos 32 anos. A causa nunca foi... Há teorias que falam que tem a ver com alcoolismo, com peste, exaustão, mas ele morre muito jovem, mas conquistou muitas coisas. Conquistou tantas coisas, foi educado por Aristóteles. Imagina que Alexandre teve como preceptor, como um dos seus tutores, o próprio Aristóteles. Alexandre foi tão grandioso que César mirava, o modelo de César, o homem que inspirava César era Alexandre. E conta-se que, certa vez, César, diante da estátua de Alexandre, ele cai de joelhos e chora, dizendo assim: eu já estou com 30 anos e eu ainda não conquistei metade daquilo que Alexandre conquistou com 32. Então, ele tinha pouco tempo e tinha que correr atrás para ver se conseguia superar Alexandre. E aí, dominados pelos macedônios, a gente entra na última fase, que é a fase, o período helenístico, em que nós vamos ter essa fusão da cultura grega com a cultura macedônia, oriental, e aí a Grécia ela nunca mais voltará a ser a Grécia que nós conhecemos, que faz parte de todo o nosso imaginário, da mitologia, de grandes reis, de uma história realmente única. A economia grega, falei de todas as cidades, Cidades-estados, com suas histórias. E o que tem de comum? De comum tem a economia. A gente vai falar da agricultura, a questão das oliveiras, ou seja, eles plantavam as oliveiras, de onde se extraía o azeite de oliva, as uvas, as parreiras, os trigos, um intenso comércio marítimo, utilizando ali o mar Mediterrâneo. A escravidão como principal modo de produção escravista, a principal mão de obra escravizada. É uma sociedade patriarcal, sobretudo a gente vê isso em Atenas e vê isso em Esparta também. A gente vai ter algumas exceções, a ilha de Lesbos, mas eu estou falando de maneira geral, uma sociedade patriarcal, onde mulheres e crianças eram educadas de acordo com os padrões de cada cidade. Então, cada cidade-estado
poderia ser um pouco mais flexível ou menos flexível nesse modelo educacional. A cultura grega é de um legado que está presente no nosso dia a dia. Nós, ocidentais, somos herdeiros da cultura grega e da cultura greco-romana, né? No estilo arquitetônico, aqui, é porque eu não posso mostrar para vocês agora, mas aqui na minha rua, aqui em frente de onde eu estou, né? Tem uma casa e a gente vê as colunas no estilo neoclássico, no estilo dórico, né? Então, eles tiveram o estilo dórico, jônico, corinto, o legado do teatro grego, né? A tragédia, a comédia, a filosofia. E, por favor, filosofia, a gente tem que filosofar, faz parte da nossa essência. Quanto mais cedo nós tivermos contato com a filosofia, mais o nosso pensamento vai ser emancipado. Quanto mais emancipado for o nosso pensamento, melhor para a sociedade, melhor para todos nós. Grande abraço, o Wellington, meu professor, meu amigo, professor de filosofia maravilhoso. A filosofia ajudando na compreensão desse pensamento racional. Na ciência, gente, matemática, na medicina, nos esportes, as Olimpíadas, né? A homenagem que era feita aos deuses, a mitologia, a gente vai chamar de mitologia, mas para os gregos aquilo era a realidade deles, né? Esses deuses maravilhosos, dotados de capacidades e sentimentos mortais e capacidades super fora do padrão do que era normal. Então, a Grécia, ela é berço da nossa história. Estudem com todo carinho, estudem com toda a atenção. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou pedir licença rapidinho de tomar um gole, só para mostrar um livro e finalizar a nossa aula. Ela é extensa a si mesma, eu prefiro pecar por excesso do que por falta. E quando esse canal nasceu, vou dar aqui um depoimento. Quando o Mais História nasceu, ele nasceu porque minhas alunas me pediam muito. Então, eu terminava de dar uma aula, professora, você devia ter um canal no YouTube, a senhora deveria ter um canal, porque a gente ia gostar. Mas eu não queria dar aulas de 5, de 10, de 15 minutos. Eu queria oferecer para as pessoas uma aula com a mesma qualidade que os meus alunos da rede privada têm. O que a gente não tem aqui é o contato, é aquele momento de fazer as perguntas, mas acreditem, é a mesma qualidade, é com o mesmo compromisso, é com o mesmo carinho, porque eu acho que o conhecimento, ele precisa ser socializado. Tudo aquilo que eu sei, eu não sou a pessoa que mais sabe no mundo, mas tudo aquilo que eu sei, eu gosto de dividir, eu gosto de partilhar. Sejam multiplicadores do conhecimento. Olha aqui, gente, o livro é esse, é do professor Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vejam que é um livro pequeno. Ele tem, deixe-me ver aqui, ao todo, ele fala Grécia e Roma. Ao todo, ele tem 154 páginas, sendo que aqui no finalzinho tem uma linha do tempo. É bem bacana o livro. É um livro que eu utilizo, então eu estou recomendando. Eu utilizo tanto que deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Eu sou dessas que lê, destaca, faz observação, eu faço fichamento também. Eu aprendo muito escrevendo, então está aqui, só para provar para vocês que a professora está recomendando algo que ela leu, que ela domina, tá certo? Aqui também está destacado, mas ali fatalmente, né, o marcador acabou. Eu tive que usar aqui em tom de rosa, aqui chegando mais para o finalzinho, tá vendo? Eu li o livro todo, que já estamos na página 145, eu quero recomendar. Vocês podem acompanhar o professor Pedro Paulo Funari também, dá uma pesquisadinha, dá uma bugada, que vocês vão descobrir. Esse livro é muito bacana, então, simples, mas com um conteúdo bastante relevante, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Por favor, né? Deixem aqui o gostei de vocês, o like, se inscrevam, compartilhem, sobretudo compartilhem, divulguem, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.